Bom dia, gente, bom dia a todos. É uma alegria muito grande. A gente sempre começa 5 minutinhos antes, para dar tempo do pessoal ir chegando, de compartilhar. Então, só vou dar esses minutinhos para o pessoal conseguir ir entrando. A gente está marcado para as 9, né? Então, só para dar tempo dos nossos amigos entrarem. Desculpem, a gente sempre entra um pouquinho antes, tá? Chegando às 9, eu vou dar um bom dia realmente para todos. É uma alegria muito grande estar aqui no Verdade e Luz novamente, pela internet, né? Infelizmente, ainda, por motivo da pandemia, nós não podemos estar presencialmente. É uma casa que nós temos um carinho, uma admiração pelo trabalho muito grande, sempre fomos muito bem acolhidos, muito bem recebidos, um carinho muito grande de todos de lá, do Edson, do Gustavo, da Melissa, da Priscila. Melissa, que já é sócia nossa aqui no Amigos do Bem, sempre está com a gente fazendo palestra, batendo papo. Essa semana, na sexta-feira, esteve com a gente fazendo a parábola de Jesus. Então, é um lugar que nós temos um carinho muito grande pelo Verdade e Luz de Jaú. Então, nós estamos transmitindo pela página do Verdade e Luz, pela página do Amigos do Bem, e é uma honra muito grande. Lembrando que a última palestra que eu fiz no Verdade e Luz, também já no momento de pandemia, nós fizemos aqui online, né, pela internet, e fizemos no Dia das Mães. E eu não tive a oportunidade de, ao vivo, me desculpar, né, pelo quase vexame de quase não conseguir terminar a palestra por conta de choro. Então, vai aqui o meu pedido de desculpas público em relação à palestra do Dia das Mães. Nos emocionou muito, nós ficamos muito tocados com a palestra. Montar a palestra foi muito difícil, e fazer um assunto muito delicado, né, muito emocionante, falando das mulheres do Evangelho, no Dia das Mães, né? Então, acabou nos tocando muito, acabou me emocionando demais no dia, e eu quase que não consigo acabar de fazer a palestra, tá? Estou vendo aí já vários amigos ao vivo, né? Josemar, Gilmar, Sandra, Acácio, Maria Alice Montemor, Joana, bom dia, Edmilson, sentimos falta de você esses dias aí, sei que estava enrolado, o Edmilson está falando que a missa vai começar, horário de missa, né? Mas é o horário lá do Verdade e Luz, e domingo de manhã mesmo. Sempre que podemos, estamos lá presentes, quando alguns amigos vão fazer palestra. Frequentamos muitos anos seguidos o SEAC às 9 horas da manhã. É um horário que eu, particularmente, gosto muito de frequentar o centro, me faz um bem muito grande. O domingo de manhã parece que rende mais, acorda cedo, ouve quando a gente vai lá no Verdade e Luz, ou estava lá no SEAC, ouvindo palavras edificantes, amigos queridos fazendo palestra. Então, o domingo de manhã realmente é o horário de missa, né, que a gente está, quem estava acostumado a ir na igreja católica, em outros dias, é o horário da missa. Não sei se é às 9, ali em São Carlos era às 10. Tá? Gente, a ideia hoje, uma pretensão, de novo, né, um assunto que eu acho que vai... Sandra, obrigado que está compartilhando. Eu sempre peço realmente para as pessoas, se for possível, compartilhar, que gostarem, que gostem das nossas transmissões, do nosso bate-papo, que compartilhem com amigos e grupos, para a gente levar a palavra. Não é do Alexandre, né? É a gente levar a palavra da doutrina espírita, o Evangelho de Jesus, os assuntos que a doutrina nos dá orientações, nos apresenta coisas riquíssimas em relação à nossa vida, né? Eu falo que eu não gosto muito dessas palavras de movimento espírita, nós vamos falar, inclusive, disso hoje, né? Aquilo que eu falei, a pretensão hoje é nós estarmos falando de proselitismo e caridade, que é um assunto delicado. Nós vamos perceber que realmente é um assunto dentro do movimento espírita, nas outras denominações religiosas também, mas
nós percebemos que dentro do movimento espírita, isso é muito, infelizmente, tem acontecido muito, esse proselitismo, e aí se mistura com caridade, as pessoas usam a caridade para justificar. Então, a ideia é a gente bater um papo hoje em relação a isso. Já são 9 horas, né, o horário que a gente estava programado para iniciar. Como sempre, falei, a gente começa um pouquinho antes para dar tempo dos amigos chegarem, das pessoas compartilharem, participar. Isa, Flávio, Marise, Flávia, gente, Débora, bom dia para todos, uma alegria, domingo de manhã, todo mundo acordado aí, para a gente conversar um pouquinho mais. E como eu estava falando, esse assunto me chama muita atenção. Nós conversamos essa semana com alguns amigos, né, como nós temos feito as transmissões diárias lá no Amigos do Bem, nós conversamos com a Deilson na segunda, acaba saindo o assunto, ontem, com a Cristina, lá da Noruega, que nos enriqueceu demais com a conversa dela, com os esclarecimentos, e a gente sempre acaba tocando um pouquinho nesse assunto, né? A nossa dúvida, quando a gente começou esse projeto para falar com os irmãos de fora do país, no primeiro momento era para saber como é que é feito o movimento lá fora e tal, e todos, a gente percebeu que a maioria acaba tocando nesse assunto da caridade, que é a base da doutrina espírita, né? Uma delas. E só que me preocupa, dentro do movimento espírita, esse proselitismo que muitos acabam fazendo, às vezes até inconsciente, e por isso me deu... E essa semana, inclusive, num grupo de estudo qual eu participo pela internet, de grandes amigos, o Marcelo é um deles, que escreve para o Amigos do Bem toda semana, esse assunto do proselitismo saiu nesse grupo. E um dos amigos me mandou um texto muito interessante, inclusive boa parte nós vamos usar hoje nesse bate-papo. Então, eu gostaria muito que a gente tivesse essa reflexão. Estou vendo aí o Flávio, estou vendo a Isa, que criou o Centro Novo na Araraquara, e a gente fica muito feliz, eu falo para ela, que é uma pessoa muito querida e uma coragem muito grande, né, de abrir um centro espírita no momento por qual nós passamos, tem feito um trabalho muito bacana pela internet já, logo no comecinho. E nesse sentido que a gente precisa tomar muito cuidado. Cris, bom dia, lá do Verdade e Luz, o pessoal do Verdade e Luz também já está com a gente. Então, quando surgiu essa ideia, esse pessoal postou esse texto e eu falei que a gente me incomodava e resolvi fazer esse tema hoje, me arriscar, né? Mais uma vez sendo abusado, falando de um tema muito delicado, mas muito importante no movimento espírita. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado para não cair nisso. Às vezes, é o que eu falei, a gente faz inconsciente, mas precisamos tomar um pouquinho mais de cuidado. E a ideia é essa, é a gente conversar um pouquinho. Eu não gosto muito de palestra, né? Ah lá, Marcelo também está falando que está aí. Marcelo, bom dia, também sempre está com a gente, obrigado. Camila, bom dia. A foto das crianças ficou linda, muita gente comentando da educação infantil ontem. Então, a ideia é essa, gente, a gente bater um papo sobre proselitismo e caridade, tá? O que é um, o que é outro, como é que a gente pode lidar com isso. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Se tiver alguma dúvida muito pertinente que eu consiga responder, enquanto vai aparecendo os comentários aqui, a gente conversa. Caso não, depois eu entro com calma e a gente tenta responder por lá. Tá bom? Lembrando que hoje, logo que a gente terminar aqui, esse bate-papo no Verdade Luz, às 10 horas, pela página do Amigos do Bem, nós vamos ter um bate-papo com o Carlos Bacelli, grande médium, escritor, divulgador da doutrina, e nós vamos bater um papo sobre o convívio dele com o Chico e cartas consoladoras. Muita gente pergunta para a gente de cartas consoladoras, e ele é um dos que a gente sempre indica, tá bom? Então, gente, a ideia é essa. Olha, proselitismo e caridade, né? Então, como eu sempre digo, a primeira coisa é a gente falar os significados. Então, vamos lá, proselitismo. Proselitismo é a ação ou empenho de tentar converter uma ou várias pessoas em prol de determinada causa, doutrina, ideologia ou religião. Então, já a definição por si só já nos mostra o caminho, talvez, do bate-papo. Proselitismo é a ação ou empenho de tentar converter uma ou várias pessoas em prol de determinada causa, doutrina, ideologia ou religião.
O propósito do proselitismo é criar prosélitos, ou seja, pessoas que foram convertidas para uma nova religião, doutrina, ideologia, filosofia ou causa, mesmo sem haver interesse para esta conversão. Então, essa é a definição de proselitismo. E aí a definição de caridade. Caridade é a doação voluntária de ajuda aos necessitados, como um ato humanitário. A doação de caridade é o ato de doar dinheiro, bens ou tempo para os desafortunados, seja diretamente ou por meio de uma organização ou outra causa digna. Então, aqui já são duas coisas que nós já vamos começar a conversar. Vocês viram que a definição de proselitismo fica muito claro para a gente, né? Quer dizer, é a ação de tentar convencer alguém de que tal religião, tal filosofia, como vocês queiram falar, tal doutrina é o melhor a seguir e eu tento convencer você disso. Tá? Essa é a definição básica de proselitismo. E aí, como eu falei que a gente ia falar de proselitismo e caridade, a definição de caridade é simples, olha, doação voluntária de ajuda aos necessitados como um ato humanitário. Vamos prestar muita atenção nisso. E a gente confunde muito o que é caridade, né? E aí, a doação de caridade é o ato de doar dinheiro, material, bens ou tempo para os desafortunados, os necessitados, seja diretamente ou por meio de uma organização ou causa digna. Então, vamos lá. No proselitismo, eu tento convencer a pessoa de que aquilo que eu acredito, daquilo que eu faço, é o melhor. Por que a união desses dois temas, né? Como a gente já definiu as duas coisas, Alexandre, por que você está juntando proselitismo com caridade, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. No bate-papo, nós vamos perceber que dentro do movimento espírita e nas outras denominações religiosas, também acontece muito, de eu fazer a caridade e me aproveitar, não sei, eu ia colocar entre aspas, mas não vou nem colocar entre aspas, mas de eu me aproveitar dessa caridade para te convencer, eu te dou alguma coisa, em troca, olha, você vai ter que frequentar o meu centro espírita, ou você vai ter que frequentar a minha instituição, ou a minha igreja, ou meu templo. Por isso, a tentativa de vínculo desses dois assuntos, tá? E aí nós vamos começar a discutir, mas o mais importante, gente, eu gosto muito dessa definição de caridade, como a gente disse, é uma das grandes bases da doutrina espírita. É importante esse último, eu gosto muito, né? Doação voluntária de ajuda aos necessitados como um ato humanitário, e não como obrigação, ou para levar vantagem em alguma coisa, ou para me aparecer, como a gente discutiu outro dia aqui, batendo papo com o Adeilson. E mais, doação de caridade é o ato de doar dinheiro, bens ou tempo para os necessitados, desafortunados. Muitas vezes nós imaginamos a caridade, ou que é natural, nós sempre imaginamos, a maioria de nós, imaginamos a caridade como uma necessidade, ou uma obrigação, ou algo que eu faço materialmente para alguém. E eu lembro que a gente estava conversando aqui, no bate-papo, eu não lembro se foi com a Adeilson, estou falando da Adeilson, mas me corrijam, o pessoal que assistiu com a gente, quando a Conceição falou, nossa, eu devolvi a minha filha para a espiritualidade, e no início, muitos amigos, muitas pessoas viviam me procurando, me perguntando como é que estava, como é que eu estava convivendo com essa separação, e hoje pouquíssimos me procuram, hoje pouquíssimos me dão o colo para eu falar, para eu chorar, enfim. Então, isso é muito importante, nós temos essa noção clara de que a caridade pode ser feita em vários aspectos. Uma delas, e talvez uma das mais importantes, é isso, que é o que a doutrina se propõe muito a fazer, né? Quando fazemos sério, né? Quando eu não faço para aparecer, ou para aparecer no jornal, ou para aparecer na cidade. Nós até comentamos isso com o Paulo no dia do bate-papo com ele, na terça-feira da palestra, e ele estava falando de hipocrisia, nós falamos no capítulo 13, né? Do Evangelho segundo o Espiritismo, e nós discutimos exatamente muito isso.
o que a sua mão esquerda faça, que a direita não saiba. Nós discutimos, nós conversamos muito nesse sentido. Nós vemos várias instituições, várias pessoas, vamos falar em pessoas e instituições, que usam da caridade para autopromoção ou socialmente, por incrível que pareça, vários podem nos dar o depoimento, pessoas que usam da caridade ou da pretensa caridade, escondida em relação para eu aparecer socialmente. Muitas instituições que nós temos, que fazem alguns trabalhos muito interessantes, muitos integrantes a gente percebe que participam com o sentido ou com o objetivo principal de socialmente se inserir. E aí eu não vou citar as instituições, claro, mas muitos de vocês devem conhecer. Paulo, bom dia, obrigado de novo pela presença. Estou falando do Paulo Fernandes, tá, gente? Então, isso nos preocupa demais, por isso, quando nós resolvemos falar sobre esse assunto, é nesse sentido, de que a gente não misture as coisas, ou que a gente, pelo menos, tenha um cuidado muito grande, os dirigentes, os palestrantes, os trabalhadores, que a gente tenha muito cuidado em não usar a caridade para fazer esse proselitismo, né? Então, para a gente entender, o espiritismo ideal para nós, gente, seria reviver, e eu converso com o Paulo, entrou agora, e ele pode nos ajudar muito, como sempre. Eu digo que para a doutrina, para o espiritismo, que tomou um caminho, infelizmente, vem tomando alguns caminhos preocupantes, era tão simples a proposta, né, de Kardec, da espiritualidade, que era reviver o cristianismo primitivo, anunciando a Boa Nova, anunciando o Evangelho de forma simples, direta, como era a intenção de Jesus quando esteve aqui conosco falando disso. E nós estamos vivendo momentos assustadores. O Paulo é um dos que a gente, quando bateu o papo a respeito do lançamento do documentário do Paulo de Tarso, e depois ele fez uma palestra com a gente troca muita figurinha, a gente conversa muito sobre isso. Talvez por isso, quando nós conversamos com o Paulo, e ele falou que estava desiludido, que a doutrina não precisava dele, que nós estávamos indo para o caminho errado, e eu concordo muito com ele. Nós estamos desvirtuando, né? Quando a doutrina vem para falar que era para reviver o cristianismo primitivo, anunciando a Boa Nova, anunciando o Evangelho, anunciando que Jesus veio, a doutrina nos fala isso, né? Que ele é o guia e modelo, seria tão simples, e não, né? Nós, na verdade, é que deturpamos algumas coisas, encaixamos, como nós criticamos em outras religiões, em outros segmentos religiosos, da tentativa de enfiar a goela abaixo das pessoas o que nós acreditamos. E muitas vezes se utilizando de maneira vil, de maneira cruel, a caridade para isso. Eu te dou a cesta básica, mas olha, vai no centro assistir uma palestra, que senão eu não te dou a cesta básica. Ou, como a gente já viu em alguns lugares, olha, eu tenho a despensa lá com um arroz, com feijão, bate alguém na porta do centro, a pessoa corta um pedacinho, corta o saco de arroz e põe uma fita aqui, porque senão ele vai trocar por droga. Gente, é problema meu? É meu problema se ele vai trocar por droga aquilo ali? Quem é você para julgar e já dar o veredito em relação a isso? Faça a sua parte. Quando não, faz o que eu falei para vocês. Olha, eu vou te dar mas vem domingo aqui na palestra, domingo às 9 horas, aqui no Verdade de Luz, que aí eu te dou a cesta básica. Você está fazendo caridade? Ou estou usando a caridade com relação a isso que eu falei do proselitismo? É nesse sentido que me preocupou muito, e por isso que a gente resolveu abordar esse assunto. E o Paulo falou em um assunto muito importante. Então, eu acho de extrema utilidade. Se nós entendermos e realmente tivermos a boa vontade de fazer a caridade como nos foi mostrado pelo Mestre.
Então, é fato incontestável que o Espiritismo não deve fazer proselitismo. A dificuldade, porém, reside em identificar a fronteira que divide os limites do proselitismo com as formas de comunicação e propagação doutrinária. Perfeitamente válido e importante para o progresso da doutrina. Nós estamos vivendo isso hoje. Quer dizer, graças à pandemia, nós estamos vivendo um momento de extrema divulgação de doutrina. Com simplicidade, com muita gente falando, com jovens entrando para conversar, coisa que não tinha espaço nas casas espíritas, pessoas novas se propondo a fazer, casas fazendo esse tipo de trabalho, e com abrangência muito maior do que o físico. Nós estamos falando disso outro dia também, eu e o Paulo, em relação a isso. Hoje, nós temos um alcance muito maior do que nós tínhamos há 4 meses atrás. O Amigos do Bem já fazia a transmissão da palestra na terça, o Verdade e Luz fazia a palestra da quarta-feira e do domingo, na transmissão ao vivo, nós fazemos a transmissão do estudo de quarta-feira há bom tempo, mas só para vocês terem uma ideia, o Amigos do Bem hoje, o que era uma terça e quarta-feira de transmissão, que era a palestra e o estudo, hoje nós estamos fazendo de segunda a segunda. Então, imaginem a quantidade e o alcance que isso tomou. Nós percebemos por nós. Hoje nós estamos em 60, 70 pessoas, no estudo nós chegamos a 400 pessoas ao vivo, muito maior do que o espaço físico do Amigos do Bem, maior do que o Verdade e Luz, que já é um espaço extremamente grande, um centro extremamente estruturado, com uma estrutura enorme, mas o Amigos do Bem cabe 15 pessoas. E nós falamos hoje aqui, no domingo de manhã, para 60, no estudo, para 400 pessoas. Então, nesse sentido, que nós temos que tomar muito cuidado com relação a isso. Eu vou ler, eu sempre falo que a gente aproveita, né? A gente abusa dos amigos e dos que sabem e podem nos ajudar tanto, que é o Paulo. Penso com devido respeito que, ressalvas às nováveis exceções, o movimento espírita caiu na armadilha da vaidade. Muitos irmãos, sob a alegação de levar o evangelho a toda criatura, cultivam o desejo de estímulo ao brilho pessoal, ofuscando Jesus. Perdem grandiosa oportunidade da prática da caridade. É muito nisso, né, Paulo? Por isso que eu falei que essa é a proposta de falar sobre isso, foi mais ou menos essa. E quando eu falo, nós temos que tomar um cuidado muito grande, nós precisamos estar muito atento para não forçar ninguém a virar espírita, a se tornar espírita. Nós temos que tomar muito cuidado, obedecendo os seus preceitos, a seguir uma orientação, seja ela particular ou de instituição. Quando nós falamos que temos que tomar cuidado para não forçar ninguém a ser espírita, gente, é nesse sentido. Olha, eu te dou uma cesta básica, eu te dou um saco de arroz, um saco de feijão, uma lata de óleo, um pacote de macarrão e um molho, desde que... Não tem o desde que, esquece. Esse desde que não existe na caridade. Quando é caridade verdadeira, o desde que, mas não tem. Nós paramos na ação. Eu me proponho a ajudar você, está feita a caridade. Isso não vem acompanhado do desde que, mas, se... Não tem. Eu me propus a fazer a caridade, seja ela material ou moral, ou no que nós falamos da Conceição, de um colo, de um ouvido, do atendimento fraterno pelo celular, já que não pode ter o presencial, ou quando tem o presencial. Até nisso, o movimento espírita está se tornando perigoso. Nós temos atendimento fraterno, nós sabemos disso, algumas pessoas nos relatam, que o atendimento fraterno, a pessoa vai para falar e escuta. É simplesmente absurdo, né? Eu vou procurar um atendimento, eu vou fazer um atendimento fraterno numa casa espírita, e o atendente, a pessoa que está fazendo, teoricamente, a caridade, normalmente passa um sermão. Olha, você não pode fazer isso, você não devia fazer isso, você faça aquilo. Gente, o atendimento fraterno, a pessoa está indo lá para falar. A caridade de quem está querendo se colocar a serviço do outro é o de ouvir e dar algum tipo de orientação baseado na codificação, baseado na doutrina dos espíritos, mas não o sermão. Quem somos nós, gente? Quem somos nós para querer falar para alguém o que é para fazer? Quem somos?
Nós temos a procuração, como dizia Vinícius de Moraes, né? Tem procuração reconhecida no céu, escrito embaixo Deus. Nós não temos. Nem de Jesus nós não temos. Nem de Kardec, nem dos espíritos. E nós, muitas vezes, nos tornamos os donos da verdade. E quando nós falamos em proselitismo, é nesse sentido. Aí eu uso do meu poder, entre aspas, do meu momento, para tentar te convencer a fazer o que eu quero. Esse é o proselitismo que nós estamos vivendo dentro do movimento espírita. E não só do movimento espírita, né? Eu não vou falar de outras denominações religiosas, porque não me cabe, porque eu não tenho conhecimento profundo. E também, se tivesse, também não teria procuração para falar em nome de ninguém. Nem da doutrina eu não tenho procuração, mas eu falo pelo que nós estamos vivendo, pelo que nós estamos vendo acontecer. Gente, eu não posso abrir um centro espírita ou uma instituição religiosa, senão nós vamos cair na armadilha que nós criticamos tantos das outras crenças, das outras religiões. É a base de troca. Eu faço a caridade esperando alguma coisa de volta para mim, e esse de volta, não vou nem entrar no financeiro. Não vou nem entrar. Mas eu quero mais gente dentro do meu centro. Eu quero mais pessoas lá para falar, olha, o Amigos do Bem agora aumentou. Em vez de 15, o Amigos do Bem cabe 20 pessoas. Não, agora o Amigos do Bem conseguiu o sonho de construir a sede lá na Cidade Nova. Tem 150 pessoas. É isso que nós estamos fazendo? É para isso que nós estamos fazendo o trabalho? O objetivo de levar a marmita todo dia lá na Cidade Nova, será que o objetivo da Ana, do Alexandre, da Cláudia, do Acácio, dos Amigos do Bem, é de que as pessoas olhem e falem, nossa, olha o Amigos do Bem, que fantástico. Se for isso, para tudo. Para tudo. A caridade não tem nada a ver com isso. Nada. De preferência, nem coloque que é de lá. Quando nós fazemos isso, muitas vezes perguntam, e nós divulgamos as atividades que são feitas para prestar conta. Essas marmitas nós estamos recebendo do SESI para repassar. Então nós temos que prestar conta, nós temos uma lista onde cada um assina, e isso não é proselitismo. Isso eu presto conta do que me foi dado. Eu não posso simplesmente pegar essas marmitas e distribuir para quem eu quiser, da maneira que eu quero, ou não distribuir. Como eu já disse outro dia, eu usei o exemplo aqui, quando começou a pandemia, nós sabemos de instituições que fazem os trabalhos de caridade, entre aspas, porque tem que cumprir tabela, porque tem que aparecer socialmente, tem que justificar a existência da entidade, que no primeiro dia que as atividades públicas foram orientadas a serem paralisadas, eu parei com todos os trabalhos voluntários. Parei com todo tipo de caridade. Então você está fazendo o quê? Agora as pessoas estão precisando, gente, com os devidos cuidados que nós temos que ter. O Verdade e Luz, eu vi que voltou o bazar, aos poucos, com todos os cuidados, com as restrições necessárias e tal, mas está atendendo a população. A entrega de cesta básica não parou um dia, com todas as dificuldades que tiveram, estamos tendo nas entidades. Não parou um dia. O trabalho da cesta, de arrecadação, de entrega, essa é caridade. Agora, olha, orientação da Organização Mundial de Saúde é paralisada. Nós estamos paralisados há 3 meses, indo para 4 quase, né? Mas a primeira preocupação foi, gente, como é que as nossas crianças não vão ter o almoço do sábado? Nós servimos o almoço um dia. Como é que nós não vamos entregar os alimentos que as pessoas estão acostumadas a receber do Amigos do Bem? Agora, em contrapartida, outras instituições, no primeiro momento, o que eu faço? Fecha a porta. Pode parar, não quero mais isso. Não precisa mais fazer isso. Né? Eu só vou ler um comentário do Paulo aqui, que já passou, eu não estou conseguindo acompanhar todos. Kardec deixa claro que a verdadeira caridade é o ato onde o auxiliado é tratado de modo tal que ele não se sinta humilhado. E mais, pense estar ajudando aquele que presta socorro. Perfeito, Paulo. Exatamente isso. Então, gente, no exercício da assistência social, por exemplo, muito cuidado para oferecer o conhecimento espírita, sem exigir a atenção dos assistidos em troca da satisfação de suas necessidades. Extremamente importante. No exercício da assistência social, no auxílio, na caridade, por exemplo, muito cuidado para oferecer o conhecimento espírita, sem exigir dos assistidos
em troca da satisfação de suas necessidades. É o que nós estamos falando agora há pouquinho, né? Olha, vem aqui assistir a palestra que eu te dou uma cesta básica. Traz o seu filho na educação espírita infantil que eu te dou o macarrão. Isso é caridade? Não consigo enxergar como caridade. Isso, para mim, é proselitismo dos mais... Eu ia usar a palavra ordinária, não vou, mas da maneira mais vil que tem. Como Paulo falou, e Kardec nos diz, quando eu faço isso, eu estou colocando o outro numa situação de... Ele não vai fazer porque ele quer. É porque senão ele não ganha a cesta básica. E aí, o que eu trouxe? O que eu trouxe de verdade? Nas entrevistas e palestras públicas, nos atendimentos fraternos, devemos cuidar para não utilizar o tom de demonstração e de ameaça, muitas vezes inserido nas elucidações evangélicas e doutrinárias. Na primeira, exaltamos a inferioridade e os erros da humanidade, face ao seu modelo, Jesus. Na segunda, salientamos as consequências dos atos contrários às leis naturais, algumas vezes criando temores quanto à vulnerabilidade dos não espíritas às trevas e ao sofrimento. Quantas vezes que nós vemos isso em palestra pública? Quantas vezes nós nos escutamos e nós nos assustamos? Tem quanta gente que tem pavor, tem medo do umbral? Porque nos venderam essa ideia e nos colocam o tempo todo temores. Nós voltamos às religiões, ou à religião, vou falar mais português claro, do medo, de que Deus pune se você não fizer isso. Olha, se você não vier aqui fazer tal coisa, Deus vai te punir, você vai para o inferno. Nós estamos fazendo a mesma coisa no movimento espírita, gente. Olha, faz isso, senão você vai para o umbral. Eu vou para o umbral do mesmo jeito. Só toma cuidado para melhorar o jeitinho que você vai. Qual vai ser o seu umbral? Mas nos colocam esse medo. Todo mundo tem pavor do umbral, porque estão nos vendendo a imagem do inferno. Só mudaram de nome. E o que tem de verdade nisso? Para nós que já temos um pouquinho de noção do que a doutrina nos diz, desse Pai que a doutrina espírita nos apresenta, desse Pai amoroso, desse amor, que todas as religiões têm a mesma imagem, e que os homens deturpam a imagem dele, todos acreditam que ele é bom, soberanamente justo, bom, caridoso, amor, enfim, todas falam a mesma coisa, mas vendem uma outra. Por quê? Porque eu ponho medo em você, e você me respeita por conta disso. Eu ponho medo, se você não for no centro, se você não for... Por isso que nós não temos jovem em movimento espírita. Porque nós estamos agindo exatamente igual às outras denominações religiosas que nós tínhamos pavor, que nós criticamos. Por isso que o jovem não vem para o movimento espírita. Nós falamos isso com a Deilson na segunda. Porque você não pode falar, você não pode dar risada, você não pode cantar, você não pode fazer teatro. Eu vou fazer o quê? Ficar estudando o livro dos espíritos com um monte de velho? Para você me falar que se eu fumar, se eu fizer sexo antes do casamento, não é pecado, porque na doutrina não tem pecado, mas olha, Deus está vendo, hein? Nós ouvimos isso desde criança, gente. Ou um dirigente espírita que, olha, o espiritismo entende a homossexualidade, mas você vai responder por isso depois. Quem falou para ele isso? Em nome de quem que ele está falando? Ele está falando em nome da doutrina espírita, esse absurdo? O cara dirigente de entidade, eu ia falar respeitada, mas para mim não é respeitada, como algumas instituições do movimento espírita. Eu sou presidente ou vice-presidente de uma instituição e falo uma bobagem dessa para um grupo de jovens, para uma mocidade. Olha, não, a doutrina não tem nada, cada um, o livre-arbítrio, mas depois você vai responder. Responder pelo quê? E a pessoa sai fazendo palestra, a pessoa sai falando em nome da doutrina espírita, ele falou em nome da doutrina espírita esse dia para um monte de jovens. Adolescentes que estavam querendo conhecer a doutrina, que é diferente de tudo que eles tinham visto até então. Você vem me falar isso em nome da doutrina espírita? Aí por isso que nós não temos jovem dentro da doutrina espírita, porque é um monte de velho falando com palavreado de velho, com ideias velhas para jovens.
E você acha que nós vamos atrair jovem para cá? Que jeito? Tentemos pelo menos, claro que nós não conseguimos, tentemos pelo menos seguir a pureza doutrinária, só isso. Só isso. Esquece um monte de bobagem que a gente vê em romance espírita, autores ditos espíritas, com todo respeito, não tem nada a ver com isso, não sou escritor para julgar. Mas, gente, eu falo sempre, eu não consegui ainda, não é estudar, é ler o básico. Revista espírita riquíssima, eu peno para conseguir estudar, entrar um pouquinho dentro daquilo. E aí vem um cidadão, dirigente de casa espírita, dirigente de entidade espírita, que é outra piada, falar uma bobagem dessa para um jovem. Isso não é fazer proselitismo e usar do nome da doutrina? Agora, por outro lado, se devemos querer bem ao próximo e acreditamos que o Espiritismo apresenta o caminho mais racional para direcionar a vida humana rumo à felicidade, seria uma falta de caridade deixar de anunciar essa crença alternativa para aqueles que a desconhecem. Então, aí é uma coisa. É o que eu sempre falo. Se eu acredito que a doutrina espírita é o melhor caminho, tá? Que eu acredito ser o que me melhorou. Eu sempre falo isso para os meus filhos. A doutrina espírita, quando eu me aprofundei, quando eu fui estudar, quando eu fui saber, tentar entender e acreditar naquilo que eu estava estudando, me melhorou muito como pessoa, como ser humano. Então, é claro, é óbvio que eu vou passar isso para as demais pessoas, principalmente para os mais próximos, para os meus filhos, para os meus amigos. Agora, jamais, em momento algum, eu vou eu tenho direito de tentar convencer os meus filhos, os meus amigos, de que a doutrina espírita é o melhor caminho. Eu não tenho esse direito. A escolha é de cada um. A escolha é de cada um. O Paulo tá me ajudando aqui, ó. Alexandre, são cegos guiando cegos. Ai daqueles que enganarem a um dos meus pequeninos. É exatamente isso, Paulo. É assustador. Gente, é o que eu falo, é pouca. A base doutrinária, ela é tão cristalina, ela é tão simples. Nós que complicamos demais, nós inventamos espiritismo. Outro dia eu brinquei aqui numa das transmissões, eu não lembro que dia que foi, que outro dia alguém veio me falar que tem espírita não praticante. Jura que existe isso agora? Bom, tem espiritismo o revolucionário, agora os caras vão abrir 30 leques dentro do espiritismo. Daqui a pouco vai falar espiritismo anarquista, espiritismo PT, espiritismo PSDB. Está chegando nesse ponto. Porque cada um está querendo ter a sua verdade. Quando a doutrina nos mostra a verdade com uma lucidez, com uma racionalidade extremamente grande e clara. E o grande problema do proselitismo, quando eu falei da gente bater esse papo, é nesse sentido. Eu uso da minha posição, olha, eu sou dirigente de tal do Amigos do Bem, eu sou dirigente da FEB, da USE, sei lá eu do que denominação que tem esses negócios, e uso para falar assim, olha, isso é a doutrina espírita que falou. Ou pior, eu falo isso e as pessoas entendem que o espiritismo acha aquilo. Outro dia eu postei na página do Face, né? O espiritismo é maravilhoso, nós espíritas, nem tanto. O nem tanto eu tinha que ter trocado, nem um pouco. Seria mais honesto da minha parte. Quando nós falamos, gente, nós temos um cuidado, nós conversamos isso muito com alguns amigos, com alguns palestrantes, nós temos que tomar um cuidado muito grande, porque quando nós nos colocamos à disposição de fazer divulgação doutrinária, divulgação da doutrina espírita, divulgação do espiritismo, divulgação do evangelho, muitas vezes, ou a maioria das vezes, as pessoas entendem que o Alexandre está falando em nome da doutrina espírita. Nós passamos por isso há pouquíssimo tempo atrás. Tivemos um grande nome da doutrina espírita falando bobagem. Quem falou bobagem? Quem falou bobagem foi o tal
o palestrante tal. Mas o que se transformou? Não, a doutrina espírita acha isso. Então, cuidado. Quando esse cidadão fala que Chico Xavier falou que se a mulher apanhasse do marido era para continuar casada, quando ele fala para um grupo de jovens que o espiritismo não tem nada contra a homossexualidade, mas depois você vai pagar, ele está falando em nome. Para quem está ouvindo, muitas vezes vai entender que ele está falando que a doutrina espírita acha aquilo. E depois dá um trabalho para consertar a gente. Deu um trabalho para consertar essa bobagem com os jovens, porque tiveram jovens que falaram assim, eu nunca mais piso aqui. Com razão. Com razão, que se eu ouvisse isso quando jovem, não voltaria. Sendo, pessoal, a opção de se tornar espírita, não havendo cobrança ou aferição pelo movimento espírita, do progresso de cada um na doutrina, é natural que haja uma variação muito grande, tanto no conhecimento quanto na convicção das pessoas. Assim, é preciso um grande e permanente esforço de esclarecimento e educação, que só é possível através dos meios de comunicação e propaganda, que nós estamos fazendo aqui. Uma mensagem que consola, esclarece, fortalece e cria esperança. Merece nossa maior atenção e esforço para multiplicar sua ação benéfica. Então, gente, quando nós falamos não fazer proselitismo, é não enfiar ela abaixo de alguém. Mas a divulgação do bem, claro que nós temos que fazer, nós temos por obrigação. Então, quando nós pedimos para as pessoas compartilharem, divulgarem as nossas transmissões, porque nós acreditamos no que nós estamos fazendo. Nós temos um cuidado de colocar o palestrante, que nós achamos que não vai falar uma bobagem, que esteja preparado para falar em nome da doutrina, porque quando ele está falando ali, ele está falando em nome da doutrina. Eu sempre digo isso nas nossas palestras, nos nossos estudos, não é a opinião do Alexandre que interessa. A opinião do Alexandre é para bater papo com o Paulo, com os meus amigos, para sentar e conversar, para discutir o que eu penso, o que eu estou achando. Na palestra, no estudo, é a doutrina espírita que nós temos que divulgar. O Paulo falando em cima agora para nós, ó. O que nós precisamos divulgar é Jesus. Não é o Alexandre, não é o Paulo, não é o José, não é a Maria. E muitos, graças a Deus, estamos mudando. Com a pandemia, isso vai mudar, eu acho, para melhor. Nós não vamos mais ter os bambambam enchendo ginásios, estádios e pagando 250, 270 reais para assistir uma palestra. Hoje nós temos a internet, que hoje tem feito um trabalho, na minha humilde opinião, um trabalho muito melhor do que vinha sendo feito. A abrangência é muito maior. Hoje nós estamos com 85 pessoas no domingo de manhã falando de doutrina espírita. E tentando falar de doutrina espírita sério, né? Sem floreio. Outro dia eu falei isso para... Eu não lembro com quem que eu estava fazendo a palestra, que eu falei para as pessoas estão acostumadas, com o próprio Paulo, as pessoas querem ouvir o palestrante declamar poema no final da palestra, para chorar. Nossa, que emocionante! Ele declamou um poema de Maria Dolores que eu fui embora chorando. Gente, o motivo para chorar tem todo dia das coisas que eu não consigo fazer no meu dia a dia. Eu assisto palestra espírita dos meus amigos, de quem eu admiro, de quem eu me interesso pelo assunto, para aprender, para melhorar um pouquinho o meu conhecimento em relação à doutrina espírita. Não é para chorar. Claro que no momento de emoção, é que eu falei aqui, eu pedi desculpa do Dia das Mães, que eu quase não acabei de fazer a palestra, porque eu acabei chorando, ou quase que não consegui terminar a palestra para fazer, porque eu me emocionei, mas eu me emocionei com o assunto da doutrina, porque a doutrina me diz. Não é para ter aplauso, não é para chegar no final e ter 300 pessoas em pé batendo palma porque eu fiz com que você se emocionasse lendo um poema que não é meu, ou declamando um poema que não é meu. Acho bacana, acho música, acho fantástico. Aliás, deveria ter música, todas as palestras espíritas presenciais, quando voltar, deveriam ter todas. Faz um bem enorme, toca o coração, faz com que a arte, de uma maneira geral, né? Nesse sentido. Regras, isso está no Evangelho, para quem quiser procurar depois, ó, proselitismo, regras para o espírita. 1. Não violenteis nenhuma consciência. 2. Não forceis ninguém a deixar sua crença para adotar a vossa. 3.
Não amaldiçoeis os que não pensam como vós. Acolhei os que vêm até vós e deixai em paz os que vos repelem. 4 dicas. Quer que eu repita? Vocês guardarem aí? Não violenteis nenhuma consciência. Não forceis ninguém a deixar sua crença para adotar a vossa. Não amaldiçoeis os que não pensam como vós. Acolhei os que vêm até vós e deixai em paz os que vos repelem. Não é tão fácil. Quem é você? Quem sou eu? Quem somos nós para dizer que nós temos a verdade absoluta? Lembrai-vos das palavras do Cristo. Antigamente o céu era tomado com violência, mas hoje o é pela brandura. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25. Para quem quiser, tá, arrisca ali. O Paulo está lembrando de uma coisa que eu ia comentar agora, o Paulo já me ajudou aqui. Interessante que o Charles Kempf, lá da França, que nós fizemos um bate-papo há 2 domingos atrás, dizer que os adeptos na Europa abandonaram o Congresso Espírita em Portugal por causa do linguajar empolado dos palestrantes e o clima de festival. Paulo, nós temos conversado muito sobre isso, né? Muito. Isso para mim, é uma coisa preocupante há muito tempo. Mas tem gente que gosta. É aquilo que eu falo. Para nós, a alegria é de nós termos 80, 100 pessoas, 50, 30 pessoas assistindo uma palestra do Amigos do Bem, do Verdade e Luz, que estejam interessadas em falar sobre doutrina espírita mesmo, de uma forma que chegue ao coração de quem está ouvindo. Nós falamos isso muito no estudo. É claro, nós temos noção muito clara, e eu falo isso toda quarta-feira, de que nós temos dentro do, eu não gosto da palavra, é dito do movimento espírita, pessoas muito mais preparadas, com conhecimento muito mais aprofundado do que o meu, da Ana e da Cláudia, que estamos fazendo a transmissão às quartas, ou das palestras dos amigos que nós convidamos aqui, quando eu me proponho, a Ana, enfim, qualquer um de nós, o Paulo, embora o Paulo esteja para mim, nesse hall de outro naipe já de conhecimento, mas as pessoas querem ouvir o que toca o coração, de forma simples. A doutrina veio para simplificar e as pessoas gostam de complicar. Eu, quando fui me aproximar da doutrina, através do seu Almeida, o que me encantou foi a simplicidade e a objetividade que a doutrina me mostrava. Porque eu não entendia a patavina do que os padres falavam, principalmente que todos eles, que nem agora alguns pastores, falam tudo igual. E o meu, ainda para ajudar, o padre que era da minha escola era italiano, com um sotaque absurdo, eu não entendia porcaria nenhuma do que ele falava, eu só escutava no final, quando tinha que fazer a confissão todo ano na Páscoa, né, na sexta-feira, na quinta-feira, na sexta-feira, escola católica, de irmão La Salista. Eu só escutava ele falar 10 Pai Nosso, 10 Ave Maria. Quando a batata assava, eu fazia alguma coisa piorzinha, era 15 Pai Nosso, 15 Ave Maria, o que eu entendia da minha conversa com o padre Chuvisco. E falei o nome dele sem querer. O apelido dele, mas era para Chuvisco, mas isso é para um outro assunto. Depois eu conto para vocês porque vocês devem imaginar. Né? Diante disso, gente, quando nós falamos que o proselitismo nós precisamos tomar muito cuidado, para a gente não tentar convencer o outro, isso não quer dizer, porque senão é completamente contraditório, de que nós não temos que divulgar a doutrina espírita. Muito pelo contrário, se nós acreditamos e podemos levar a doutrina espírita de uma forma cristalina, mas tentando levar de uma maneira racional, verdadeira, nós temos que fazer sim. Nós fazemos isso aqui no Amigos do Bem, o Verdade e Luz faz isso de forma magistral. Outros grandes amigos fazem trabalhos maravilhosos de divulgação doutrinária. Claro que nós temos que divulgar. Nós brincamos sempre que a doutrina espírita, pela clareza com que ela lida, é muito mais fácil de chegar ao coração da pessoa. O Deus que a doutrina nos apresenta, o Pai, sem perseguição, sem rancor, sem mágoa, sem mimimi, é muito mais lógica do que as outras religiões, que eu vou contar para vocês, eu desisti, eu era católico não, né? Estudei em colégio católico, com 12, 13 anos eu mudei o rumo.
eu fui para baixo, né, que nem alguns dizem. Um amigo meu de escola outro dia falou que num grupo de escola de primário, que nós espíritas somos tudo demônio. Então para ele, né, para outro, nós que viemos lá de baixo, é nesse sentido. Nos mostra com uma clareza muito grande, e isso é claro que nós temos que divulgar, sim. Eu falei agora, não citei o exemplo da Isa, lá em Araraquara, que montou um centro no meio da pandemia, que já está há um mês fazendo as transmissões, com qualidade fantástica dos convidados, com um cuidado muito grande para quem está indo, para não correr no erro, na bobagem que eu falei para vocês, que aconteceu com esse dirigente espírita, de falar uma coisa em nome da doutrina, que não tem nada de doutrina espírita. Então nós temos, claro que nós temos que usar o meio de propagação, o meio de divulgação. Nós falamos outro dia, se Kardec tivesse hoje encarnado, vocês acham que ele não estaria no Facebook, no Instagram, no YouTube, no Twitter, tudo que é rede social que fosse possível, falando de doutrina espírita? Fez isso através de carta. Então é claro que nós temos que usar os mecanismos de maneira correta, de maneira sensata. Gente, desculpa que minha garganta está horrível. Claro que nós temos que fazer. Mas tomando um cuidado muito grande em levar a mensagem da doutrina, que é uma mensagem que consola, esclarece, fortalece, dá muita esperança para muitas pessoas. Isso nós temos que multiplicar. Mas não fazer com que o outro se sinta obrigado a fazer isso, a ser espírita, porque senão ele não vai ganhar a cesta básica. Olha, você vem, traz o seu filho na educação infantil, porque senão eu não dou a roupa do bazar para ele. Esse é o proselitismo que nós precisamos tomar cuidado, muito cuidado, que o movimento espírita tem feito. Nós temos visto isso. Nós temos visto isso diariamente, infelizmente. O seu Ângelo, obrigado pela participação. Estou vendo que o senhor sempre está com a gente agora. Dentro da doutrina espírita, precisamos entender, praticar e divulgar. Caso contrário, nos assemelhamos aos doutores da lei, conforme Jesus deixou bem claro. Perfeito, seu Ângelo. Exatamente isso. Gente, nós estamos encerrando. Um minutinho, por favor. Ainda bem que não pega Covid pelo Facebook. Embora é capaz de alguém colocar em grupo de WhatsApp que pega também. Mas deixa outro assunto para outro dia. Para a gente encerrar, gente, primeiro agradecer muito a participação de vocês, domingo de manhã, 9 horas da manhã, para a gente conversar de um assunto que, para o Amigos do Bem, para o Alexandre, é extremamente importante. Nós temos visto isso muito, como eu estava comentando, nos preocupa muito, nós temos um cuidado, talvez já possamos ter cometido esse tipo de ação, tomamos muito cuidado para não fazer. Mas pode ser que tenhamos feito em algum momento. Mas o assunto surgiu, nos foi intuído nesse sentido, para nós alertarmos e nos alertarmos. Né? Eu sempre digo que a maior preocupação é conosco, né? Para que eu não faça, para que a Ana não faça, para que o Amigos do Bem não faça, porque nós já sabemos que isso é totalmente equivocado. E vamos responder por esse tipo de ação, como Paulo falou lá em cima. Divulgação do espiritismo aos não espíritas não pode ter o objetivo de convertê-los. Importantíssimo. Essa do Leon Denis, muitos conhecem, o espiritismo não será a religião do futuro, mas o futuro das religiões. Embora muitos digam que não é religião, e aí nós vamos entrar numa outra discussão de 2h30. Assim, todos devem ter conhecimento dos postulados espíritas, pois são leis naturais. É o que a gente sempre diz. Não preciso convencer ninguém da reencarnação. É lei divina. Lei natural. Não preciso convencer o católico de que a religião existe. A reencarnação existe. É lei natural. Natural. A Isa está falando que vai compartilhar no Grupo Espírita Doutor Inácio. Aliás, gente, conheçam a página Grupo Espírita Doutor Inácio. A Isa está fazendo um trabalho fantástico. E falando do Paulo, não percam, quem ainda não está acompanhando, nós estamos colocando na página o documentário de Paulo de Tarso. Imperdível. Na questão 932 do Livro dos Espíritos, tem uma questão que eu acho fantástica para a gente encerrar, né? Os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos.
Então, quando nós falamos do não fazer o proselitismo, não quer dizer que nós temos que nos esconder. A pergunta do Kardec é: por que no mundo tão a miúde a influência dos maus sobrepuja os bons? E a resposta dos espíritos é essa: os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. Não sejamos tímidos, não façamos proselitismos, mas não sejamos tímidos. Falemos de doutrina espírita, sim. Conversemos de doutrina espírita, sim. Mostremos para as pessoas o que a doutrina espírita nos mudou, o que a doutrina espírita nos dá de oportunidade de mudança interior. Aí sim nós podemos fazer, não proselitismo. E para encerrar, fica um questionamento para vocês. Lembrando, nós estamos encerrando, 10 horas nós vamos começar com o Bacelli, falando sobre a convivência dele com Chico Xavier e Cartas Consoladoras, que ele tem um trabalho maravilhoso. Eu posso falar aí, falando como Alexandre, eu tive a grata satisfação de receber 2 cartas da minha mãe através das mãos dele. Então, sou suspeito. Além da admiração pelo trabalho, virou um amigo pessoal. Se tiver uma oportunidade de várias vezes estar lá, de fazer palestra durante as cartas, enfim, não percam, vale muito a pena o Bacelli. O Alexandre já deve estar enjoado, né? Mas fica um questionamento para todos hoje, gente. Depois de nos tornarmos beneficiários da doutrina espírita, o que devemos fazer com ela? Diante de tanto conhecimento, de tanta informação que a doutrina nos dá, e aí? Eu recebi tudo isso de graça. Eu tenho a doutrina espírita à minha disposição. O que eu posso fazer com isso? Fica esse questionamento para todos no domingo. Não fiquem bravos, porque eu vou colocar a pulga atrás da orelha de alguns que se preocupam com a melhora interior e moral. Para mim também, eu fiz a pergunta para mim, por isso que eu coloquei na palestra. Mas pensemos, tendo todas as informações que nós temos hoje, o que eu estou fazendo com isso? O que eu estou fazendo com isso? Tá bom? Ó, Humberto, beijo, Aninha, Márcia, Cássio, bom, o pessoal todo aí, eu não consegui. Seu Ângelo, obrigado. Paulo, obrigado de novo pela força, pela participação. A todos vocês, bom dia. E quem puder, fique com a gente. Daqui 10 minutinhos nós vamos estar com o Bacelli falando de Chico Xavier, que é sempre uma delícia, principalmente com quem conviveu ao lado, como nós tivemos com o John, como nós já tivemos com o Orlando. Vale a pena, é uma pessoa extremamente carismática, que tem um carinho muito grande pelo Amigos do Bem, e nós por ele. Então, fiquem com a gente daqui a pouquinho, às 10 horas, nós vamos estar com o Bacelli. Aos amigos do Verdade e Luz, eu estou vendo a Cris aí com a gente. Cris, estenda o abraço, o agradecimento, a Pri, a Melissa, o Edson, o Gustavo, enfim, todos vocês aí que nos recebem tanto, a Bel, que é lá de lá também, sempre está na nossa página também. Obrigado, viu, Bel? Então, nossa gratidão é imensa ao Verdade e Luz, que é uma casa que nós temos um carinho e um respeito absurdos, porque nós sempre fomos tratados muito bem e sabemos da seriedade do trabalho. Gente, fiquem com Deus, até a próxima, e para quem vai ficar no Amigos do Bem aí, daqui 5, 6 minutinhos nós estamos com o Bacelli, que ele já está me chamando no WhatsApp também, tá bom? Beijo para todos, gente, bom domingo, até a próxima, se Deus quiser, e até daqui a pouquinho com o Bacelli.